Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o último vídeo dessa semana. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Estão preparados para estudar? Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Para começarmos, coloquem lá na página 200 e 201 do livro didático de vocês da disciplina de Ciências, onde vem abordando o tema Cada ambiente é de um jeito. E sabe quais são os ambientes que a gente vai falar? O ambiente terrestre e também o ambiente aquático. Então vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Na Terra existe uma grande diversidade de ambiente. Então, o que significa diversidade, hein? Vocês sabem? É a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, tá certo? Quer dizer que a gente vai abordar falando de muitas coisas. Que um ambiente, por exemplo, aquático tem diversos tipos de bichos, de plantas, quer dizer, uma variedade tanto da fauna como da flora, tá certo? Os seres vivos que habitam cada ambiente são diferentes um do outro. Quer dizer, tem animais que se adaptam melhor a um tipo de ambiente do que outros, tá certo? As características dos componentes naturais e dos componentes construídos também variam bastante. Lembram-se disso quando a gente estudou o que são componentes naturais? Aqueles que compõem, que fazem parte da natureza, seja eles seres vivos ou não vivos. Já os componentes construídos são aqueles que são feitos pelos homens, tá certo? Mas também feitos pelos animais. Lembram-se que a gente estudou sobre isso nas aulas anteriores? Muito bem, aquele que lembrou, tá certo? Então, algumas características que diferenciam os ambientes são: primeiro é a temperatura. Então, tem lugares que vai ser mais quentes e tem lugares que vai ser mais frio. Outra característica também, a quantidade de chuva que cai na região, se chove pouco ou muito e quando as chuvas acontecem. Pois quando no ambiente chove mais, quer dizer que as árvores, os matos, a vegetação vai ficar verdinha. Outra característica é a presença de luz solar. Se o ambiente tem mais ou menos iluminação solar, então, por exemplo, obviamente que todos os lugares vai contemplar a luz do sol, que é uma luz natural. Mas quando se tem muitas árvores, né, vários tipos de vegetação, então em muitas partes vão ter ali várias sombras, formação de sombra por conta dos galhos das árvores, tá certo? Mas tem outros ambientes que não vai ter árvores, quer dizer, apenas aquela planação, aquele terreno plano que muitas vezes, como pega muito sol, aquele terreno vai ficar seco, tá? E outra característica é os seres vivos que existem no ambiente. Então, cada ambiente, como a gente já falou, tem tipos de animais, tá? Uma variedade aí. Então, para relembrar, tá? Características que diferenciam um ambiente são a temperatura, a quantidade de chuva que cai, a presença de luz solar, tá certo? E os seres vivos, que também são diferentes. São essas 4 características que devemos levar em conta, tá certo? E ainda na página 200 tem dando alguns exemplos de imagens. Por exemplo, na primeira, os pinguins vivem em ambientes bastante frios e com gelo, quer dizer, eles conseguiram se adaptar a esse ambiente. Agora, se você colocar um cachorrinho que não tenha tantos pelos, ou mesmo que tenha mais pelos, num ambiente desse mais frio, congelante, cheio de gelo, como é que eles reagiriam? Eles não iriam conseguir
porque eles não estão adaptados. Vamos relembrar aí o urso polar. Ele é branco, peludo, não é? Quer dizer, aquele pelo, aquela quantidade de pelos faz com que ele resista ao frio. Então, essa é uma das características dele, tá? Outra imagem que tem mostrando. A floresta amazônica é um ambiente com bastante chuva, plantas em abundância e grande biodiversidade. Biodiversidade é uma diversidade de vidas, tanto plantas como animais. Então é cheia de bichinhos, cheia de plantas, tá? E são variadas. Chove constante nesse ambiente, então faz com que as plantas fiquem verdinhas, tá? A próxima imagem que tem mostrando é: nas cavernas a luz só entra quando há abertura nas rochas. Então nas cavernas realmente elas são bem escuras, estão escondidas da luz do sol, né? Eu disse que a luz do sol contempla todos os espaços, tá certo? Mas no caso das cavernas, realmente é difícil entrar a luz solar. E como será no ambiente que não tem luz solar, né? Então, o que acontece? A temperatura varia pouco, quer dizer, vai ser um pouco mais frio. E geralmente o ar é bastante úmido. Existe pouca variedade também de seres vivos, porque muitos seres vivos precisam da luz solar para sobreviver. Como as plantinhas, por exemplo. Elas precisam da luz solar, da água, do ar oxigênio para fornecer o seu próprio alimento. Será que existe alguma plantinha dentro de uma caverna? Será? Então, uma pergunta no ar aí, não é? A outra imagem tem falando: no mar a quantidade de luz varia de acordo com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro o ambiente, com certeza, né? Porque a gente sabe que no oceano a profundidade é enorme e tem lá aquela área em que fica os tubarões, né? Eles ficam em ambientes mais profundos, também dependendo da espécie. Vamos falar agora sobre o ambiente aquático. Ambientes aquáticos são cobertos por água, com certeza, isso a gente sabe, né? Eles podem ser de água salgada, tá? Como os oceanos e mares, ou de água doce, que são de rios, riachos, lagoas, tá certo? A água doce tem esse nome porque apresenta menos sal que a água salgada, não que ela seja doce, feito um pirulito, tá? Mas ela foi nomeada dessa maneira, que essa água doce que é tratada e chega nas nossas casas para que a gente, todas as nossas atividades A quantidade de luz do ambiente aquático varia com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente. Não ocorrem grandes variações de temperatura ao longo do tempo, tá certo? Essa é uma das características do ambiente aquático. Tem lá também uma linda foto de uma água transparente em que os peixes estão nadando, dá para ver tudo. Que lagoa linda! Vejam só, cardumes de piraputangas no Rio Bonito. Nesse rio também podemos encontrar plantas fixas no solo ou flutuantes. Sabia que existe também plantas flutuantes? Município de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, em 2017. Então essa foto é bem recente, tá? E a partir daí começa o exercício de vocês. No número 1, tem assim: faça um desenho representando o ambiente aquático. Então aquela criança que gosta de desenhar aí, vai ser uma atividade de mão cheia, né? Depois complete as informações do quadro, tá? Vamos ver essas imagens agora? Então fiquem aí com elas.
prestaram atenção nessa imagem aqui, também tem algumas perguntinhas aí para vocês responderem. Existe luz nesse ambiente? Esse ambiente é de água doce ou de água salgada? São respostas pessoais de acordo com o que vocês desenharam, tá certo? Você desenhou algum animal? Qual? Você desenhou alguma planta? Qual delas? Você conhece alguma planta aquática? Então, se não souber, vamos pesquisar, tá certo? Pesquise aí no Google. Plantas aquáticas ou nomes de plantas aquáticas, que vai surgir, ó, um monte, tá bom? Uma delas é a Vitória Régia, que é uma linda flor que aparece, tá certo? Ambiente terrestre é o próximo tema, tá? Vamos saber agora algumas características do ambiente terrestre. Ambientes de terra firme, como florestas, campos, desertos, são chamados de terrestres. Neles, as variações de temperaturas são maiores em relação ao ambiente aquático, porque nele é que bate a exposição total da luz solar, tá? A quantidade de água disponível em um ambiente terrestre está relacionada à diversidade de seres vivos que o habitam. Ou seja, a maior quantidade de água em um ambiente permite que mais seres vivos habitem aquele local. Entenderam? Quer dizer que quando o ambiente tem mais a quantidade, a presença de água, por exemplo, vindo da chuva, né? Quer dizer que vai ter mais animais sobrevivendo naquela região. Então, quanto mais seca, menos animais, tá? E menos também vegetação. Quanto mais água, mais presença da fauna e da flora, tá certo? Isso ocorre porque os seres vivos precisam de água para sobreviver, mesmo os que vivem em ambientes terrestres. O tipo de solo também varia bastante, que a gente descobriu lá, não foi? Nos componentes naturais, que o solo também faz parte do componente natural, e percebemos que ele tem uma variedade de solo. Tem úmido, né? Pedregoso, arenoso, tá? Complete a frase com a palavra do quadro. Então tem 3 palavras aí: ambiente terrestre, aquático e a temperatura. Então vocês vão completar a frase. No ambiente terrestre existe maior variação de temperatura do que no ambiente aquático, tá? E na próxima imagem vocês vão realmente ver o exercício, porque na página 200, 201 e 202 tinha mais leitura, que é importante que vocês também fazerem, tá certo? O Tia Janine sempre faz com vocês a leitura, mas é importante que vocês façam a leitura individual para que vocês assimilem melhor o conteúdo, tá certo? Terceiro, observe as fotos e responda às questões. Então, aí tem 2 fotos, da letra A e da letra B, tá? Então, tô vendo aí que tem um ambiente seco e um ambiente que é mais propício à chuva. Qual é o componente natural que existe em pouca quantidade no ambiente A, mas é abundante no ambiente B? Então, é a água, tá? Letra B. Em qual dos ambientes aparece maior variedade dos seres vivos? No ambiente A ou no ambiente B? Lembrando que quanto mais água no ambiente, mais vai ter seres vivos, seja ele animal ou vegetal. Letra C. Por que você acha que isso acontece? Então, vocês podem a variedade dos seres vivos e também a disponibilidade de água, tá? E para concluir, número 4, que é o quarto, certo? Complete o quadro comparando os 2 ambientes. Então, temos aí uma tabela com um ambiente terrestre e um ambiente aquático.
E ao lado tem assim, oxigênio, gás oxigênio, luz solar e variação de temperatura. Na primeira linha, vocês vão colocar o gás oxigênio, vou falar dele. Então, vocês vão colocar disponível no ar. E no ambiente aquático, misturado à água. O gás oxigênio ele está misturado à água, tá certo? A luz solar está presente de maneira uniforme em todos os lugares, tá certo? E no ambiente aquático, diminui conforme a profundidade. Então, se a gente está ali na superfície da água, a luz solar, por exemplo, quando a gente vai na praia, né? E a gente fica muito tempo na água, a gente pensa que não vai queimar a nossa pele, né? E queima. Quanto mais um lugar raso, né? Mais também a nossa pele vai queimando conforme a exposição do sol, tá? Para concluir, a variação de temperatura no ambiente terrestre é variado, tá? É grande, tá certo? Em ambientes que é um pouco mais frio, outros ambientes que são mais quentes. Então aí a variedade de temperatura no ambiente é grande, tá certo? No ambiente aquático é pequena a variedade de temperatura. Fiquem agora com as imagens do livro dos exercícios da página 202 e 203 agora. Muito bem! Conseguiram entender? Espero que sim. Então, tia Janine está finalizando esse vídeo. Mandando beijinhos. Bom final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. E se sair, usa máscara, tá certo? De proteção. Sempre também levem um potinho, um recipiente com álcool em gel, álcool 70 para espirrar nas suas mãos, tá certo? Então se cuidem sempre. Cheiro. Tchau, tchau.